Eu gostaria de reiterar aqui também, desejando feliz Dia dos Pais a todos os pais. Um garotinho, um certo dia, foi inquirido a explicar sobre o Dia dos Pais. Ele disse que o Dia dos Pais é como o Dia das Mães, só que você não gasta tanto no presente. Naturalmente, isso é uma piada. Claro que realmente o Dia dos Pais não tem o mesmo glamour e a importância que tem o Dia das Mães, né? Fala sério. Dia das Mães é flores, é tanta coisa, é a igreja ornamentada, os meninos tudo ávidos aqui. E no Dia dos Pais não é que não tenha, mas é um pouquinho menor. Eu lembro que hoje pela manhã eu conversando com a Aurélia chegou, Dito, cara, a gente não achou nem um hino para o Dia dos Pais. Eu digo, realmente, é difícil achar um hino para o Dia dos Pais. Das mães você tem uns montes, né? E eu ia conversando com Cida e eu disse, Cida, Cida, não, olha, o shopping vai estar cheio, não sei o que. Eu digo, olha, preste atenção. O Dia dos Pais não está no calendário das compras efusivas que tem por aí, né? Se você for ver no Dia dos Pais, os shoppings não estão cheios. Hoje, eu acho que todo mundo teve a ideia de não sair para almoçar com os pais. Na perspectiva que os restaurantes iam estar tudo lotado. Eu imagino que não estavam todos lotados, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que no Dia dos Pais, a igreja também não está tão cheia como no Dia das Mães. As emoções não são tão altas, os negócios não são tão lucrativos. E eu também estou feliz pela presença de um pai, nosso irmão Valdinho. Fiquei muito feliz quando eu vi ele entrando ali na igreja, andando com seus próprios pés novamente. Fiquei emocionado. Que Deus abençoe, que você consiga superar todas as dificuldades e as limitações que lhe foram impostas. Deus é Pai e Ele com certeza vai cuidar de você e da sua família. Meus amigos, eu estou feliz também porque o Dia dos Pais é um dia especial, não só porque eu sou pai, né? Isso é um plus a mais, né? Eu sou pai e eu também estou feliz por conta das homenagens que eu recebi das minhas filhas. Eu também estou feliz em homenagear aqueles que levam o leme, aqueles que estão à frente da casa, aqueles que são os líderes, aqueles que dão instrução aos filhos, aquele que provém, que sustém, aquele a quem Deus confiou os seus filhos. Eu vi o pastor Jonas falando que ele nunca tomou, tia Zumira nunca tomou anticoncepcional, porque ele tinha a perspectiva que os filhos são dádivas ou são presentes de Deus. E às vezes eu fico perguntando, bom, se os filhos são presentes de Deus, por que a gente reluta tanto em ter filhos, né? Antigamente, minha avó teve 12 filhos, e a gente vai ver aí, tem pessoas que tiveram 24, tá? Hoje em dia, se você vê um casal com 2 filhos, já é demais. A minha geração de Aurélia era 3 filhos, né? Hoje em dia, 2 já deu, né? Daqui a pouco vai ser um filho só. E, naturalmente, isso é uma dinâmica da população, as pessoas, cada vez mais, eu acho que vão perdendo mais a fé em Deus e acham que filho vai dar muito trabalho, filho custa caro, etc. Aí o salmista vai dizer que filhos são como flecha na mão do valente, né? Da pessoa, do flecheiro lá, do guerreiro. Então, bem-aventurado aquele que enche a sua aljava, né? Então, aqueles que têm muito filho são felizes. E as personagens que eu vou falar hoje é uma personagem muito especial. Eu creio que o pastor Davi falou no último Dia dos Pais. O pastor Davi falou sobre um pai negligenciado. Quem era esse pai? Quem? Então, eu acho que vocês vão ter que ouvir o mesmo sermão, porque eu estava preparado um outro sermão que ia complementar o que o pastor Davi trouxe naquele dia, um pai negligenciado, que foi José. Eu queria dizer para vocês que o elenco de personagens associado à história de José,
eu diria que é bem colorido, é bem memorável. Muitas vezes estão muito relacionados com partes falantes, pessoas que falavam efusivamente, palavras dramáticas, anjos que ocupavam o centro das atenções. José, sobrou para José simplesmente dois sonhos onde os anjos aparecem a José. José deu nome a Jesus e José tirou Jesus lá de Belém e levou para o Egito. Então nós vamos ver esses dois momentos. Depois nós vamos ver o anjo Gabriel, que faz aquele anúncio memorável a Maria. A gente vai ver um anjo, um coro angelical de pastores cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele se compraz. Nós vamos ver Maria, cuja a seleção de humildade, oferecendo um hino memorável a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Um dos cantos mais bonitos que nós vemos nesse cenário do nascimento de Jesus. Os sábios desesperados para encontrar aquele que seria o rei dos judeus. A gente vai ver lá que eles levam um presente, conta da alegria que ele tinha. Os pastores são os primeiros evangelistas, contando todos que viram o Messias recém-nascido. Curiosamente, José não tem voz. José é uma eminência parda em todo esse processo. Ele é o único membro silencioso do elenco de muitas vezes esquecidos. Um anjo traz para ele uma saudação celestial. Maria canta um louvor. Os sábios adoram, os pastores pregam. José fica em silêncio. Nenhuma linha notável é atribuída, nenhum som sai da boca de José nesses textos. Sem citações, apenas silêncio. No entanto, como as pessoas dizem às vezes, as ações falam mais alto do que as palavras. Eu acredito que é uma coisa significativa. Assim como Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, José foi escolhido pelo próprio Deus para ser o pai do seu filho. Meus amados, não sei se vocês conseguem compreender a grandeza que tem nesse texto. Deus escolheu José para ser o pai do seu filho. E se Deus escolheu José para ser o pai do seu filho, naturalmente José tinha características especiais. Características que iam se complementar com a de Maria. Bendita entre as mulheres. Então nós vamos ver que José tinha algo especial. José e Maria foram escolhidos para juntos ser o pai do Filho de Deus. Então José não foi apenas uma reflexão tardia do projeto de Deus para as nossas vidas e trazer Jesus Cristo aqui na terra. A razão pela qual Deus escolheu José foi por causa do seu caráter que ele demonstrou a Maria. José é insubstituível na história do nascimento de Jesus e através das suas ações silenciosas, José nos ensina lições valiosas sobre a paternidade. A primeira lição que a gente aprende aqui com José é que José era um homem amoroso. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo Mateus, primeiro capítulo de Mateus, e nós vamos, a partir do 18, nós vamos trabalhar esse texto. 18 a 25 é o texto basilado que nós vamos falar hoje. Então, José, as Escrituras desenham para nós um quadro de um homem carinhoso,
de um homem afetuoso. E nós podemos ver isso no seu relacionamento com Maria. Então, a primeira parte que eu quero destacar de um homem amoroso aqui era o amor que José tinha por Maria. Vamos olhar para Mateus 1:19 e você vai compreender o que eu estou falando. E José, seu marido, sendo um homem justo e não querendo desonrá-la, planejou mandá-la embora secretamente. Então, nesse texto nós vamos ver que José é um homem justo, era o marido de Maria, só que ele planejava deixá-la Maria embora secretamente. Eu pergunto a você, por que motivo José estava planejando isso? Nós somos apresentados a José no meio em que José estava numa crise. Ele tinha se tornado noivo de uma linda mulher, de uma jovem. Ele trabalhou duro para se estabelecer, ter uma boa renda, ter uma casa para sustentar a sua noiva e começar uma família. José está extremamente apaixonado por Maria. Ele está comprometido com Maria. Ele acreditava que ela o amava. Isto até ele ouvir a notícia de que Maria, sua preciosa esposa, seu favo de mel, estava grávida. Só que ela não estava grávida dele. Com o coração partido e traído, como ele deveria responder? Ele deveria estar decepcionado. Ele deveria estar envergonhado. Será que ele queria expor Maria publicamente? Ele deveria entregar Maria às autoridades judaicas para apedrejá-la? Que as mulheres que eram pegas em adultérios, a pena capital era a partir de apedrejamento. Mas a situação de Maria nesse contexto não era tão boa, porque Maria chegou a dizer que ela está grávida do Espírito Santo, que ia ter o Filho de Deus. Se Maria chegasse no STJ com esses argumentos, ela ia ser apedrejada do mesmo jeito por blasfêmia. José sabia de tudo isso porque José era um profundo conhecedor das leis judaicas. Mas nenhuma palavra a gente vai ver que saiu da boca de José neste sentido. E a Bíblia diz que José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la, planejou mandá-la embora às escondidas. Antes de qualquer explicação divina, José tomou conhecimento, mas Deus ainda não tinha se manifestado a José, anunciando o fato de Maria ter sido grávida. Então José, sem malícia, sem nenhuma explosão, certamente ele poderia ter feito muitas perguntas, do tipo: como é que você pode fazer isso comigo? Você sabe que eu te amo tanto, Maria. Ou poderia fazer aquela pergunta mais escrachada: quem é o pai desse menino? Mas nenhuma palavra é registrada, apenas ternura. Ele não machucaria Maria, não importe o que ela ou ele pensasse acerca deste fato. Quando ele poderia ter exigido uma sentença amarga, ter denunciado Maria, ele escolheu a graça e a misericórdia. Em outra tradução, esse texto é descrito desta forma: José, seu noivo, era um homem bom e não queria desonrá-la publicamente. Então, José não tinha a intenção de expor Maria.
Muitas vezes, meus amados, isso aqui revela como uma pessoa é amável. Que em meio a uma situação tão delicada, ele se sentindo ofendido, traído, ele preferiu assumir para si todo esse problema para proteger a pessoa que ele amava. James Du Bond, um grande escritor americano, ele chega a dizer o seguinte: uma das melhores coisas que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a sua esposa. Conta a história de um pastor que saiu com seu filho para ir para o circo. E os dois foram para o circo, né, aqueles momentos de nostalgia, né? Circo, hoje eu acho que poucas pessoas vão ao circo. Antigamente, na minha época, a gente ia sempre ao circo, né? Mas hoje, eu acho que o pai foi mais por nostalgia e levou seu filho. O pai está na fila para comprar o ingresso, e à frente dele tinha um casal, e atrás do casal tinha uma escadinha de 8 meninos, alinhados na fila de 2 a 2. E aquele pastor viu aquela cena, e aquela cena chamou a atenção dele, porque era um casal que, pelas vestimentas, não mostrava ter muitos recursos financeiros. E aquele pai, todo orgulhoso com seus filhos, menino tudo alegre, porque ia para o circo, já ensaiando os gritos do palhaço, aquela coisa toda, e o pai e a mãe super felizes, porque os pais, meus amados, nós nos realizamos quando nossos filhos estão alegres. O nosso prazer quando quando eu levava as minhas meninas para o parque, as meninas ficavam todas sujas, a despeito de que Cida não gostava muito disso, elas ficavam todas sujas e cansadas. Quando elas estavam assim, eu estava super feliz. Então aquele pai com seus filhos na fila para comprar o bilhete para assistir aquele espetáculo daquele circo. E o pai chegou lá e disse: eu quero 2 inteiras e 8 meias para as minhas crianças. E aí o pai pergunta: quanto que é, moça? Aí a moça diz: é $100. Aí ele chega, ufa. Aí o pastor disse que olhou para ele e viu que o semblante dele já tinha mudado, os lábios já tinham começado a tremer. Ele disse: por favor, repita que eu não entendi. E a moça repetiu. E aquele homem, ele ficou parado. O pastor que estava logo atrás sentiu, foi tocado por Deus. E o pastor, na mesma hora, tira uma nota de $50 e joga no chão. E bate assim nele: moço, o senhor deixou cair. Aquele rapaz, ele vê aquela cena, apanha aquele dinheiro e diz: moço, eu não estou pedindo esmola, mas eu vou aceitar, porque isso é muito importante para os meus filhos. Esta é o tipo de lição, uma lição de amor, que fica com seus filhos a vida inteira. Aquele jovem filho daquele pastor hoje é um grande pastor norte-americano. Ele viu no seu pai um exemplo de amor, que sacrificou a entrada no circo para prestigiar, para ajudar aquele pai que estava naquela felicidade de levar todos os seus filhos e não tinha como fazer isso. Deus é um pai semelhante a esse. Deus tinha tudo, tem tudo em suas mãos, mas Deus resolveu dar o seu filho, seu único filho, para um dia vir aqui à terra, morrer por nós, para que você, nós pudéssemos ter a vida eterna. Isso sim é que é amor, meus queridos. Então, nós vemos aqui essa história, a lição que nós aprendemos, uma lição de responsabilidade de amor como pai. Então, José era um homem amoroso para com Maria. E uma das melhores coisas que um pai pode fazer para os seus filhos é amar sua esposa. E lá na frente nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer, tanto em Efésios como em Colossenses, qual é o dever do marido? Amar as suas esposas. Então, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos atribuindo, nós estamos cumprindo um mandamento que Deus estabeleceu para todos nós. Jesus
José era uma pessoa amável, ele amou Maria e amou José, ou amou Jesus. Quando a criança veio, não havia nenhuma atitude em que José dissesse: olhe, esse menino aí não é meu filho, esse menino é carne nem sangue do meu sangue, ele não tem parte comigo. Pelo contrário, não havia ressentimento, indiferença para com ele. E José amava muito a Jesus. José adotou Jesus como sendo seu. Ele protegeu do ódio de Herodes. Ele nutriu cuidadosamente Jesus. Evidentemente, ele ensinou a Jesus o seu próprio ofício. Jesus aprendeu a ser um carpinteiro. Hoje nós encontramos inúmeros homens que estão dispostos a afastar-se dos seus papéis de pais. De manhã eu falei aqui para os pais e para os filhos que estão aqui, que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a sua fé, e é pior do que um infiel. Nós vamos ver aqui que José era um homem amoroso. Esta é a primeira característica que nós vemos na vida de José. A segunda característica é que José era um homem devoto. Ele era um homem que obedeceu a Deus. Depois de fazer planos para se divorciar, de forma discreta, José recebeu uma visão do plano de Deus através de um sonho. E um anjo apareceu a José e disse que: José, descendente de Davi, não tenha medo em receber Maria, sua esposa, porque o bebê que há nela é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está lá em Mateus 20 e 21. E mais lá na frente, lá nos versículos 24 e 25, diz o seguinte: quando José acordou, ele fez como o anjo ordenou, e tomou Maria como sua esposa, mas ele não teve relações sexuais com ela até que seu filho nasceu. E José chamou de Jesus. Vocês vejam aqui que José entendeu claramente o plano de Deus e ele estava pronto para obedecer. Então ele tomou Maria como sua esposa, a despeito de todos os aspectos conturbados daquela notícia que ele recebeu de primeira mão. Porém ele obedeceu. Apesar do filho ser um filho da promessa divina, ele aceitou. Ele chamou de filho adotivo. Lhe colocou o nome assim como o anjo tinha revelado a ele em sonho. Exatamente José cumpriu, ele obedeceu às determinações que Deus tinha passado para ele. Quão melhor seria o mundo se todo mundo tivesse essas atitudes? Aqui no Brasil nós não temos muitas estatísticas acerca da família, né? Eu não sei porque a família é tão negligenciada aqui no nosso país. Assim, a gente pesquisa de família, a gente só tem aquela pesquisa do IBGE, né? E aquela pesquisa de IBGE em termos de aspectos familiares, de aspectos específicos da família, não são exaltados. Então, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ao longo do tempo, chegou à conclusão que, em 1960, 17% das crianças norte-americanas foram criadas separadamente dos pais. Esse número praticamente duplicou em 1990. Subiu para 36% o total de crianças que eram criadas a partir de pais separados. Hoje em dia as pesquisas revelam que mais de 50% dos filhos são criados por pais separados. Quase a metade das crianças norte-americanas são criadas
por pais separados. Veja como nós somos pais ardilosos. Nossos relacionamentos com nossos filhos, como é que fica numa situação dessa? Onde está a origem de tudo isso? Está na falta de Deus na vida dessas pessoas. E a origem do casamento talvez seja o grande problema das separações. Hoje em dia existe uma áurea mais ou menos assim, bom, a gente casa. Se não casar, a gente separa. Se não der certo, a gente separa. E hoje você já consegue praticamente fazer um descasamento de forma remota. Não precisa nem mais no cartório. As pessoas casam, não seguem os preceitos que Deus estabeleceu para o casamento, daí a gente vai ver o tanto de coisas erradas que nós vemos aí. Muitas vezes as pessoas casam a reboque dos hormônios sexuais, da dopamina, da citolicina, da serotonina. Então são os hormônios do sexo que às vezes levam as pessoas a tomar atitudes precipitadas, sem saber que o casamento, quando Deus instituiu, fosse até que a morte os separe. Deus não deu outra opção. O homem, pela sua ignorância, pela sua rebeldia, quer arrumar pretextos para que o casamento não se perpetue. Deus, quando fez isso, Deus já tinha ciência dessa pesquisa que eu acabei de falar para vocês. Os jovens, os adolescentes, pela falta de um pai, de uma figura paterna, de um pai presente, que esteja junto dele nos momentos que ele mais precisa, nós criamos uma geração, que eu diria para vocês, uma geração doente, uma geração que não tem resiliência para nada, uma geração muito protegida pelos pais, que tiram a habilidade que os filhos têm, a dádiva que o Deus entregou para cada um de nós de tomarmos decisões a partir das nossas concepções. Então, certa vez um psicólogo disse que tudo que você planeja ensinar aos seus filhos, os valores morais, espirituais e etc., deve ser ensinado até os 5 anos de idade. Depois disso tudo, você só vai fazendo reforços. Especialistas que trabalham com família fizeram uma pesquisa para saber quais seriam as frases preferidas dos pais. A frase preferida dos pais no trato com seus filhos, em primeiro lugar: eu estou muito cansado. Faz sentido isso para você? Você já ouviu isso? Você, como pai, já disse isso? Em segundo lugar, eu não tenho dinheiro suficiente. Já ouviram isso? A Aparecida está rindo ali, ela nunca ouviu isso. Terceiro, fique quieto. Gente, essa pesquisa foi feita em 1976. Eu pergunto para vocês, ela atual os dias de hoje? Mudou muita coisa de lá para cá? Então, pais, aprenda a estar junto dos seus filhos. Largue o controle remoto. Levante desse sofá. Passe mais tempo com seus filhos. Ande mais com seus filhos. Eu lembro que aqui na igreja tinha um casal que ele tinha uns filhos e não saía com os filhos. E outro dia, Cida e eu conversando com ele, olha, você tem que sair com as crianças, porque as crianças têm que sentir mais perto dos pais, vocês têm que brincar, e etc. Porque às vezes esses casais jovens, eles se casam e acham que são solteiros, então quando não tivesse filho, mas quando a gente casa com filho, vem as responsabilidades. Então hoje eu vejo esse casal para cima e para baixo com os meninos. Eu fico muito feliz por isso, porque esse é o papel dos pais, estar presente na vida dos filhos, levando ao parque, levando para jogar futebol, fazendo tudo para que os filhos se sintam a presença dos pais. Meus amados, quantas vezes eu não tive que brincar de boneca com as meninas? E eu tinha que brincar de cozinheiro, fazia tudo, porque lá em casa só tinha menina e eu tinha que de alguma forma brincar. Eu levava as meninas para jogar na praia e fazia tudo, mas aí chegava um certo momento que não tinha opção, eu tinha que ir
e brincar com as bonecas, com as meninas, fazer alguma coisa para que eu tivesse presente na vida das meninas. Então nós vamos ver aqui que José era um homem devoto, porque ele obedeceu aos comandos que Deus deu para ele. José também era um homem de fé. Um homem de fé, porque, fala sério, você pegar suas malas, botar no lombo do jumento, sair do lugar que você nasceu e se criou lá, para ir para um lugar distante, longe, ir lá para Belém. Ele era de Nazaré, ia para um lugar lá. Nazaré, gente, era um lugar meio sofrido. Aí vai lá para Belém, viu o preconceito, uma série de coisas. Sem eira nem beira, José vai para lá. Por quê? Porque ele tinha fé em Deus. Ele sabia que aquele era um chamado de Deus. Então, quando Deus chama, a gente não pode dizer não. José teve essa característica. Ele foi um homem de fé. Ele obedeceu os comandos que Deus estabeleceu para ele. Ele não saiu procurando desculpa. Eu creio que se fosse um de nós aqui, já estávamos com o repertório feito. Não, peraí, eu conheço ali um soldado que mora lá em Jericó, que ele é muito amigo meu, eu posso ir falar com ele para fechar os olhos e deixar Jesus quietinho. Pude inventar 1001 desculpas para não fazer isso, por conta do medo. Mas José foi um homem que acreditou em Deus. Ele obedeceu, ele teve fé. Ele era um homem fiel no seu dever espiritual. E aqui é uma característica muito forte, porque Deus escolheu José. Então José é o nosso exemplo de pai. Depois que José nasceu, Jesus levou José para Jerusalém, Jesus foi circuncidado. Depois ele levava anualmente Jesus ao templo. Ele ensinou a José toda a lei judaica. Ele cresceu uma criança forte. Ele foi cheio de sabedoria, do favor de Deus. Todos os anos Jesus ia ao templo, porque seu pai levava ele para a festa da Páscoa. E a gente vai ver isso lá em Lucas 9:32. José conhecia o Senhor e seus ensinamentos, e ele obedeceu toda a lei de Moisés. A sua peregrinação anual em Jerusalém demonstra o quanto José tinha a responsabilidade de criar seus filhos na igreja. Um certo dia, o pai estava no sofá assistindo televisão aos domingos, já próximo da escola dominical, e o pai disse: filho, se arrume para você ir para a igreja. E o pai vai lá e diz: filho, se arrume rápido, senão você vai chegar atrasado. E o filho disse: pai, o senhor vai para a igreja? Ele disse: vou não, meu filho, mas você arrume, se apresse, você tem que ir para a igreja. E o filho encabulado com aquilo, né? Tem uns meninos que hoje em dia, antigamente os meninos perguntavam muito, mas hoje os meninos são muito curiosos. E o menino perguntou ao pai: pai, o senhor quando era pequeno, o senhor ia para a igreja? E o pai: claro, menino, que eu ia. E aquele menino, ele viu aquela cena e disse: pai, eu acho que a escola bíblica dominical não fazia muito bem para o senhor, já que o senhor não quer ir hoje. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso para vocês: quando as crianças são pequenas, você deve incentivar, indo junto com ela. A gente vai ver que você deve ensinar a criança andando com ela no caminho. Quando a Bíblia traz esse texto, é ensinando que você tem que ser exemplo ao seu filho. José, aquele que foi escolhido por Deus, tinha essa característica. José levava Jesus para o templo. Ele não mandava, ele ia e levava para dar exemplo. Meus amados, quando as crianças lá em casa eram crianças, quando as crianças eram crianças, sempre eternas crianças, né, nossos filhos, eu sempre que ia orar, eu deixava a porta aberta. Eu me ajoelhava na cama e eu deixava a porta aberta a propósito. Não para que eu fosse me amostrar para as minhas filhas, mas para as minhas filhas ver que eu orava, que eu acreditava. E muitas vezes no culto doméstico, quando a gente recebia uma bênção, eu sempre destacava que aquilo era fruto de muita oração.
sempre que eu ia dormir, passava no quarto de cada um, assim, der testemunha, e ia orar com as meninas. Orava uma por uma, para que as meninas aprendessem que elas deveriam ser mulheres de oração. Então, pais, vocês têm essa responsabilidade de levar seus filhos à igreja. Vocês têm a responsabilidade de o dever espiritual de direcionar os filhos de vocês nos caminhos. Foi assim que José, o escolhido por Deus, procedeu nessas circunstâncias. Pais, você mais do que qualquer outra pessoa do mundo, são responsáveis para incutir a fé na mente dos seus filhos. Pais, mais do que qualquer pessoa, você é um pai que deve ser amoroso para os seus filhos. Você deve ter a capacidade de ensinar os seus filhos a confiar, a depender de um Pai Celestial que está acima de tudo. Mas você não pode dar o que você não tem. Antes que seus filhos possam ver Deus em você, você tem que deixar Deus entrar em seu coração e em sua vida. Você tem que procurá-la, agradá-la, Deus tornar-se prioridade em sua vida. Você tem que amar Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Aí você é capaz de ensinar isso aos seus filhos. Certa vez um pregador na escola dominical pediu para as crianças desenharem Deus, que ele ia utilizar esses desenhos dos meninos no culto à noite. E aí foi aquele festival de desenho. Um menino desenhava Deus, outro desenhava um homem grande, uma mão, um rei. E tinha de tudo, arco-íris, tinha de todos os tipos de desenhos de Deus. E no final da história, no final de tudo, a filha do pregador mostrou um retrato que ela tinha feito, um desenho. E ela desenhou um homem de terno e gravata. Ela disse: eu não sei como Deus é, então eu desenhei meu pai. Será que seus filhos veem a imagem de Deus em você? Será que você tem sido um pai exemplar? Essas perguntas você não precisa me responder, mas eu espero que o Espírito Santo possa estar lhe incomodando, para que você tenha força daqui para frente ser exemplo para os seus filhos. Eu sei que tem muitos pais aqui que foram exemplos. Tem muitos pais aqui filhos que se espelham nos pais. Tem muitas filhas aqui que diz: eu quero um esposo com as mesmas características do meu pai. Seja esse pai para a sua filha. Seja esse pai para seu filho. Seja um exemplo para ele. Nossos filhos, eles estão observando a sua fidelidade com Deus. E por fim nós vamos ver que José é um homem sábio. Por todas as contas, parece-me que José não teve uma vida muito longa. José morreu naturalmente antes de Jesus completar os 33 anos, antes da morte de Jesus Cristo. Então, se você for ver a história bíblica, a gente vai ver que José teve uma morte um pouco prematura. É tanto que Jesus entregou a João para cuidar de sua mãe, porque José já tinha sido retirado dele de forma prematura. José, ele foi sábio, sabe por quê? Porque o tempo que ele teve, ele aproveitou na criação de Jesus. Só relembrando aqui quem teve pela mãe, vocês lembram que eu disse que a fase que os filhos carecem mais da presença de um pai é na adolescência? Vocês estão lembrados que eu falei isso? Eu digo aqui para vocês, Deus fez com que
em toda a adolescência de Jesus, José, o seu pai terreno, estivesse com ele ensinando, apontando o caminho. Não que Jesus precisasse disso, mas na forma de homem, no comportamento que ele tinha com o homem, ele precisava de um pai terreno que desse essas diretrizes para ele. Então nós aprendemos com José que ele era um homem que nunca disse nada na narrativa bíblica. Embora suas palavras não tenham sido registradas na Bíblia, mas nós vamos ver uma lição de retidão, uma lição de pai amoroso, uma retidão de um pai que tem responsabilidade, uma lição de um pai que sabe conduzir seus filhos de forma espiritual. A todos os pais justos, responsáveis e religiosos que estão aqui, eu queria agradecer a você, porque você tem cumprido o papel que Deus lhe estabeleceu. Obrigado por nos mostrar o que significa ser um homem bom. Obrigado por estar sempre presente na vida dos seus filhos. Obrigado a todos vocês que são pais amorosos, porque vocês estão fazendo a diferença na vida dos filhos de vocês. Vocês estão criando filhos, colocando no mundo filhos que têm características de filhos de Deus, que não vão dar trabalho para a polícia, que não vão ser homens responsáveis, vão ser mulheres decentes, vão ser pessoas de relevância na sociedade, porque você está fazendo o seu papel. E aqui eu quero concluir. Pais, nenhum de nós sabe quanto tempo nos resta. José viveu pouco. Nós estamos usando nosso tempo como José usou, incentivando nossas famílias em todas as oportunidades, dando exemplo, suprindo as suas necessidades. E eu mencionei novamente, eu vou trazer aqui, encerrando com esse texto. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós precisamos de famílias ajustadas, nós precisamos muito de todos vocês. E vocês têm que dar aos seus filhos o que eles precisam. Seus filhos precisam de afeição. Seus filhos precisam de exemplos. Seus filhos precisam de conselhos divinos. Seus filhos carecem de risos calorosos. Seus filhos precisam de brincar com vocês. Seus filhos precisam que você os ame. Devemos prover tudo isso. Nós somos desafiados a ter as mesmas atitudes de José. Seja você pai ou não, se você tem um pai amoroso que está ao seu lado, se você precisa saber que você tem um pai que te ama no céu, esse pai vai cuidar de tudo em sua vida. Basta você dar uma oportunidade para que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração. Eu queria que vocês ficassem em pé e nós vamos orar. Querido Deus, a tua palavra diz que a reverência a ti nos dá uma força profunda. O que nós precisamos hoje, Senhor, é de ser homens de força. Homens que saibam construir um firme alicerce a partir do exemplo do Pai de Jesus. Que as nossas vidas, Senhor, também possam ser alicerçadas em Teu Filho amado. Quando todo mundo está correndo atrás de aquisições, de conquista, de realizações, nós estamos aqui, Senhor, te pedindo para que Tu nos lembre que o mais importante é o amor. Amar como o Senhor nos amou. Amar nossas esposas. Amar os nossos filhos, nossas famílias, nossos amigos, Senhor, e até os nossos inimigos. Ajuda-nos a lembrar, Jesus, que você disse que nosso cuidado com os outros é uma medida da nossa grandeza.
Ajuda-nos a entregar nossas vidas e aprender o significado realmente do que é viver uma vida digna diante de Ti. Sabemos que tudo mais vai passar, mas o homem que faz a Tua vontade, Pai, esse viverá para sempre na Tua presença. Mais importante, Senhor, nós oramos para que o Senhor dê a esses homens um novo senso de coragem. Coragem de ficar sozinho. Coragem de ser homens que Te honram. Ser forte. Fazer tudo por amor. É assim que nós oramos, Senhor, pelas Tuas bênçãos. E nós a fazemos no nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja com todos os seus filhos aqui na terra, hoje e para sempre. E a igreja diz: